A gente falou na semana passada sobre a interpretação do som que é feita pelo nosso cérebro. Mas às vezes existe uma desordem em tudo isso daí. Como tratar? É o tema de hoje do nosso quadro Saúde em Foco. Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. E a Michele Vieira já está aqui comigo, a nossa fono, que explicou, né, Mi, na semana passada, que o som é interpretado pelo cérebro, né? É isso mesmo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. E existem, às vezes, algumas desordens, ou seja, a gente começa a interpretar de forma errada esses sons. Isso, exatamente, né? Como eu comentei, né? O processamento do som, quem faz é o nosso cérebro. Por isso a importância dos dois ouvidos estarem trabalhando corretamente. Porque a informação que a gente recebe do lado direito, ele transfere para o hemisfério esquerdo. Então, quando a gente estimula uma orelha, apenas um lado do hemisfério está sendo estimulado. Então, por isso a importância dos dois ouvidos trabalhando simultaneamente, em harmonia, para que esse cérebro possa processar corretamente esse som. Mas existe o transtorno do processamento auditivo central, que foi o que nós começamos, né? Que é realmente uma desordem desse processar. Que é aquela nítida escuto, mas não entendo, né? Mas isso é só com sons de fala, por exemplo? Ou quando é que a gente começa a perceber que está tendo algum problema aí? Olha, na verdade, essa percepção você tem desde pequeno. Porque quem tem essa desordem já tem desde pequeno. Mas se você não trata quando criança, você cresce aquele adulto com essa dificuldade de entender. Então, é aquele adulto que mesmo que entenda, que escuta, né, bem... Mas se ele está num ambiente com barulho, por exemplo, se eu estou num restaurante, se eu estou num ambiente que tem uma musiquinha de fundo, eu já tenho dificuldade de me concentrar e aí eu não consigo entender o que as pessoas falam. Eu tenho dificuldade de memorização, né? Sou aquela pessoa muito agitada, muito desatenta. Mas é a fala que seria a percepção mais nítida, então, que alguma coisa está errada. Não é, por exemplo, não entendi, sei lá, uma música, uma buzina, eu confundi com outro barulho. Pode ser também, mas é mais nítido, mais claro na percepção de fala. Mas como eu comentei na semana passada, existe sim essa percepção daquela pessoa que tem dificuldade realmente de entender uma música, de saber o ritmo que ela é, a velocidade que ela é, pausas. Então tudo isso aí está relacionado sim ao nosso processar do som. Porque tem gente que a gente fala assim, você ouviu esse barulho? E a pessoa simplesmente não ouviu. E às vezes a gente acha até que o som está dentro da gente, mas na verdade o problema está com a pessoa que não ouviu, né? Isso pode acontecer também. Pode acontecer, né? Porque exatamente, ela é uma pessoa um pouco mais desatenta e um pouco mais lenta, podemos dizer assim. O processar do som é mais devagar. Então, se ela recebeu 2, 3 estímulos ao mesmo tempo, ela não vai conseguir processar todos esses sons. Por isso que você comentou isso. Tô no barulho, ouvi um barulhinho, nossa, estamos conversando aqui, mas eu escutei um barulho de chave ali na porta da minha casa. Entendeu? E aí esse barulhinho ela não consegue, porque ela tá atenta a você. E aí, o que tem que fazer? E aí, mas aí temos o tratamento, né? Maravilha. Então ali nós temos, primeiro, o exame é feito também em cabine acústica, assim como a audiometria, mas são várias etapas, né? Porque como eu falei, tem várias habilidades. Então nós vamos testar todas essas habilidades. Essa é a audiometria? Essa é a audiometria e também o do processamento. A gente também faz a avaliação dentro de uma cabine. Então, como a gente tem essas habilidades, né, um pouco retardada, podemos dizer assim, um pouco mais lenta, com mais dificuldade, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essas habilidades. Então, ela é feita num treinamento acústico, que é feito dentro de uma cabine acústica. Então, nós vamos simular essas situações, barulho. De um lado vai ter um ruído, do outro lado vai ter uma sentença. E ela vai ter que estar detectando, né? Vão ter modalidades de sons. Então, são várias etapas desse treinamento acústico, né? Não é no primeiro momento que você vai conseguir tudo, por isso que é uma terapia. Mas nós vamos conseguir trabalhar esse cérebro para que ele aprenda a processar novamente.
Ah, então não é só um teste, é um treinamento para o seu cérebro. Você tem que fazer várias sessões. Sim, não, existe o teste pro diagnóstico. Certo. Pra gente ter certeza se você tem uma desordem, em que grau, em qual Aham. etapa, porque como eu falei, são várias. Certo. E depois você tem o treinamento acústico, né? Tá. Que daí é o tratamento. Então é uma, Gostei dessa imagem. então é uma ginástica para o nosso cérebro. Então nós vamos trabalhar todas essas habilidades. E muitas vezes o aparelho auditivo é necessário, tá? É isso que eu ia te perguntar. Tem casos que tem que chegar no aparelho mesmo. Sim, sim, porque tem casos que já tem uma perda leve ou tem uma perda moderada, porque a própria perda auditiva vai causar esse transtorno do processamento. Então vai precisar dos dois processos, tá? Ah, entendi. Mas mesmo uma criança ali em processo de aprendizagem, que muitas vezes acaba sendo detectado, né? Que até comentamos, acaba, né, tendo aquela falsa diagnóstico, pensando num TDAH, numa desatenção. E às vezes é uma desordem do processamento, né? Ah, Então tá. nós temos a detectar ali. Porque Aham. senão vai ser aquela criança realmente desatenta, vai ser aquela criança com dificuldade de memorização, vai ser aquela criança com dificuldade de aprendizagem. E se a gente não trabalhar isso, ela não vai conseguir aprender. Dos seus pacientes lá na Telex, vocês têm um percentual, assim, de quantos conseguem, só com esse treinamento, já voltar numa vida normal, num 100% ali de normalidade? Ou quantos por cento que vão para o aparelho auditivo? Então, daí vai influenciar muito realmente se tem a perda ou não, né? Ah, tá. Na maioria das vezes, na Telex, acaba aparecendo mais já com a perda auditiva, Ah, né? tá. Mas se é um caso só de desordem do processamento, a gente consegue sanar sim com a terapia, com o treinamento auditivo. Isso coisa de 80% a 90%. Tá? Mas quanto mais cedo começar essa ginástica, melhor, né? Com certeza, quanto mais cedo, sim. Por isso que eu falei, se você trata já na infância, você cresce um adulto normal. Uhum. Agora, se você não tratou, aí você acaba percebendo aqueles adultos, né? Que é um pouco mais devagar. Você fala, às vezes não entende muito ironia, não entende ali uma piada. Ou demora um tempinho maior, todo mundo já riu, aí depois, era isso. que Ah, tava querendo porque às dizer. vezes a pessoa não ouviu Exato. Não é que ela não ouviu, ela não conseguiu processar. Então ela leva um Uhum. tempo maior. Então Nossa, ela que vai ter coisa essa louca. dificuldade. Ela tem um delay ali, né? Pra... Exato, mais ou menos isso, um Gente, delay. vocês estão vendo a importância que é você ter essa saúde auditiva? Olha que influências que tem na sua vida. Para a criança, essa questão de TDAH, que tantos pais hoje estão preocupados, né, Michele? Sim, sim, porque não é somente medicamento. Porque às vezes você vai, né, num profissional, acaba passando um medicamento para a criança conseguir prestar um pouco mais atenção, mas acaba influenciando em outras coisas Sim. depois na vida dela, né? E às vezes vai ficar patinando. Não adianta ela conseguir ficar quietinha, mas ela não vai conseguir processar o som. Ela consegue ficar parada, mas ela não vai conseguir processar. Esse teste, para quem é telespectador do Tarobá Cidade, vocês também, aquela primeira avaliação, também é gratuita? A primeira avaliação, sim, que é o primeiro passo, tanto para testar o processamento, é a audiometria, né? Para detectar se tem audição, se tem a perda ou não. E Certo. depois, o outro passo seria o teste do processamento auditivo central. Maravilha, Michele Vieira. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez hoje aqui, viu? E eu que agradeço mais uma vez estar aqui.